Você já sabe muitas coisas sobre a Páscoa. Eu tenho certeza disso. Especialmente aos que foram criados desde a infância em uma igreja evangélica. Todos os anos escutam falar acerca da Páscoa. Então, eu poderia trazer vários sermões sobre a Páscoa. Nós temos na Bíblia, a Bíblia nos oferece argumentação para passarmos semanas e semanas falando sobre a Páscoa. E eu quero falar brevemente sobre a Páscoa nesta noite. Preguei há uns tempos atrás uma mensagem chamada A Páscoa de 3 anos. Os irmãos que estiveram naquela mensagem devem se lembrar disso. A de hoje é uma mensagem um pouco mais simples, porém pode transformar a sua vida. Eu gostaria que você colocasse muita atenção nessa palavra. Diz assim o texto de Mateus 26, no verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Estamos na tua presença, Senhor, e pedimos ao teu Espírito Santo que, pelo poder do Senhor e da tua palavra santa, tu nos fales profundamente nessa noite, e que a tua palavra nos leve à reflexão da verdadeira Páscoa, daquilo que tu realizaste na cruz do Calvário por amor de nós, papai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Marcos, Mateus e Lucas. Esses 3 evangelistas relataram a Páscoa de Jesus de forma bem semelhante. Se você for no livro de Lucas, no capítulo de número 22, ou no livro de Marcos, no capítulo 14, você vai encontrar narrativa muito semelhante a essa
do livro de Mateus. Nas 3 narrativas, na última noite, no último momento com os discípulos, é que Jesus revelou que o traidor sairia do meio deles. E isto levou os discípulos a fazerem um exame interior e diziam para Jesus: será que sou eu que vou te trair? E Jesus ficou calado, a não ser quando Judas o questionou. E Jesus disse para ele: tu o dissestes. Eu penso que todos aqui, como eu disse no início, já sabem muita coisa acerca da Páscoa. E é desnecessário eu ficar repetindo o Velho Testamento, citando os textos sobre a Páscoa, ou mesmo trazendo a interpretação daquilo que estava escrito lá. Mas eu vou ler apenas alguns versículos para elucidar, para trazer à mente novamente acerca da Páscoa. Em Êxodo, no capítulo de número 12, antes da última praga, o Senhor ordenou que a Páscoa fosse preparada. E a Páscoa foi preparada em um dia em que Deus estabeleceu uma festa, a festa chamada a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. Por isso, os 3 textos iniciam dizendo: no primeiro dia da festa dos pães asmos. E no final da tarde desse primeiro dia, aconteceu a festa. E naquele texto de Êxodo, capítulo de número 12, no verso 25 e 26, o Senhor diz ao seu povo, ele diz assim, no verso 25: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Que festa é essa? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o seu povo se inclinou e adorou. Queridos, aqui está o sentido da Páscoa nesse verso. Quando os filhos perguntassem aos pais: que ritual é esse da Páscoa? Eles responderiam: é que o Senhor passou por cima das nossas casas, e o anjo da morte foi na casa dos egípcios e feriu os primogênitos. Nós precisamos falar para as nossas gerações, para os nossos filhos, o real significado da Páscoa. Isso tem se desvirtuado. O coelhinho está entorpecendo a mente dos nossos filhos. Eles não sabem mais que a Páscoa significa a passagem do Senhor por nossas casas, que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Eles não sabem mais acerca disso. Somos responsáveis pela transmissão da verdade aos nossos filhos. Eu sou responsável. Você é responsável como pai. E eu não sei se você tem feito isso, se eu tenho feito isso, se nós temos feito isso da forma correta. No Novo Testamento, a Páscoa se cumpriu com a morte de Jesus. E através da sua morte, ele, nesse texto, exemplifica com um cálice. Ele diz assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança. Hebreus, capítulo de número 10, verso 9, diz que ele removeu o primeiro sacrifício
para estabelecer o segundo e último sacrifício. É interessante o relato do Novo Testamento. Esses 3 relatos, eles trazem 3 coisas muito importantes. Na palavra de Jesus, quando ele disse assim, quando ele toma o cálice e diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E esse é o primeiro ponto. O cálice, a nova aliança no sangue do Cordeiro. Quando o Senhor está revelando isso, Ele está dizendo que a aliança antiga em Adão e nos patriarcas, em Jesus Cristo elas foram todas cumpridas, e agora o Senhor restabelece, restaura, faz uma nova aliança. E percebemos 2 coisas nessa aliança. Ele diz assim: bebei dele todos, bebei desse cálice todos. O que significa todos beberem do cálice do Senhor? O convite de Jesus é para que todos possam beber do cálice. Isso mostra que o sacrifício dele, a morte na cruz, foi suficiente para tirar o pecado de toda a humanidade. Foi suficiente para isso. Mas ele não para dizendo assim: bebei dele todos. Tem uma vírgula, e na vírgula diz assim: bebei o meu sangue, derramado em favor de muitos. Não fala todos. Ele é suficiente para salvar todos. Mas foi derramado em favor de muitos. Marcos diz a mesma coisa. Lucas, ele estreita mais, é um problema de interpretação de Lucas, ele diz: derramado por vós. Isso mostra a mesma coisa do Egito. Se um egípcio tivesse comemorado a Páscoa e tivesse passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele não teria perdido o seu primogênito. Porque o sacrifício era suficiente para que o anjo da morte visse aquele sangue e dissesse: vamos passar direto. Foi como no Egito. Só as casas que tinham nos umbrais o sangue do cordeiro teriam a salvação dos seus primogênitos. O sangue passa sobre a vida daquele que crê apenas. O sangue passa sobre a vida daquele que crê em Jesus apenas. O que necessitamos é crer. 2 versículos clássicos nos dizem isso. O primeiro, João 3,16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, como diz o texto, todos podem beber, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito claro. Então, o sacrifício, ele é suficiente para salvar a todos. Todos podem beber do cálice. Mas ele foi derramado
para muitos, não para todos. Você já bebeu esse cálice? Algumas pessoas pensam que por si mesmos, por seus esforços, por suas obras, podem ser salvos. Alguns pensam assim, eu posso ser salvo por aquilo que eu faço. João capítulo 6, verso 28, 29, os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta, e diz o texto, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra que Deus quer que o homem faça, crer em Jesus, crer naquele que Ele enviou. João capítulo 1, verso 12, reforça isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, isso é difícil de falar, mas está escrito. O texto é muito claro e diz, todos quanto receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os que não creem em Jesus, são o quê? Alguém pode estar colocando esses textos? João capítulo 6, verso 28 e 29. Queridos, o que são? Se só são filhos os que creem no seu nome. Quem está dizendo isso não sou eu. É o Evangelho. E as mensagens que tem hoje são mensagens que massageiam o coração, que encantam os ouvidos, mas que não falam. Não é Josué, meu. É João. Amém. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Todos podem beber do cálice, na ceia, em qualquer lugar. Eu posso convidar a todos aqui, mas foi derramado apenas em favor de muitos para remissão de pecados. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar sobre a Páscoa. A Páscoa em Jesus. A segunda coisa, a nova aliança tem um sinal. Jesus, depois que partiu o pão e falou isso, ele disse assim, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus está dizendo que essa nova aliança vai ter um término quando ele vier buscar a igreja, e nessa última aliança nos céus, ele vai beber novo nos céus conosco. Hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Hoje nós vamos celebrar a ceia. A nossa celebração é apenas um memorial do que ocorreu, do que aconteceu com Jesus, mas com a esperança
daquilo que vem. E nesse memorial, quando nós tomamos a ceia, nós estamos gritando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, leve a sua igreja às bodas e ao grande banquete, ao novo com o Pai. Quando estamos tomando a ceia, estamos dizendo isso: Senhor, Tu fizestes a nova aliança, mas vem e nos leva para as bodas. Apocalipse capítulo 19, verso de número 9 diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Novamente, não está dizendo que todos serão chamados. Está dizendo assim: bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Naquele dia, você, nós seremos chamados para as bodas. E para ceiar no grande banquete. Aleluia. Sim ou não? Amém. Amém. Terceiro ponto. O texto diz assim que no primeiro dia da festa dos pães asmos. Êxodo capítulo 19, 12, verso 19 diz assim: por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas. É interessante que os que fazem pães sabem disso, que põe o fermento e precisa ficar esperando um longo tempo para o pão crescer, para depois colocar para assar. Mas eles tinham urgência. Eles não podiam ficar esperando uma população, uma nação inteira. E eles precisavam viajar logo em seguida à Páscoa, porque viria a libertação. Então o Senhor ordenou que eles fizessem pães sem fermento. Rápido, pegou a massa, misturou com água, jogou no forno, está feito o pão sem fermento. Mas o texto está dizendo: por 7 dias não se encontre fermento na vossa casa. Por causa desse detalhe, os judeus criaram uma série de regras para a Páscoa, para a festa dos pães asmos. E uma dessas regras é chamada a lei da anulação. O que é isso? É que se porventura, na festa da Páscoa, uma judia entrasse dentro da sua casa, procurasse por fermento para jogar fora, não podia ser vendido, desfazer daquilo, e ela não tendo encontrado o fermento, porque estava amoitado, ou escondido, ou guardado num lugar que ela havia se esquecido, eles criaram essa lei da anulação. Ou seja anulado e sem dono aquele fermento que eu não estou encontrando. Seja como o pó da terra, que joga e ninguém encontra e consegue pegar. Essa era a lei, uma das leis judaicas da festa dos pães asmos, a lei da anulação. Anulava-se esse ato. Eu não tenho fermento em casa, e se ele estiver por aí, ele não me pertence, ele não é meu, ele está anulado, ele é como o pó da terra. E é interessante que o fermento se tornou símbolo do pecado. É por isso que Paulo, quando estava falando da ceia, ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja se há pecado na sua vida. E em 1 Coríntios, ainda no capítulo 5, versos 7 a 8,
Ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a exigência. Tire o pecado da sua vida. Tire o pecado. Confesse o seu pecado. Anule. A palavra para pagamento da dívida significa lá em Colossenses, anulação da dívida, do penhor do pecado. O convite do Senhor é esse. É por isso que muitos bebem, mas não tem valor do sangue derramado sobre a sua vida. Todos podem beber, mas apenas muitos terão os benefícios do sangue derramado. E a minha pergunta nessa noite é: você está entre os muitos? Você está entre aqueles que foram citados aqui? Todos quanto o receberam, os que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que Jesus fez? Para que nós hoje pudéssemos estar celebrando a ceia. Eu vou pedir o auxílio da minha esposa agora. Ela vai trazer só um dos elementos que foram usados para ferir o nosso mestre antes dele ir à cruz do Calvário. Olha o tamanho dos espinhos. Quando isso foi encravado na cabeça de Jesus, tudo que vier na sua cabeça que penetrar, o seu cérebro incha. E quanto mais inchava, mais os espinhos penetravam. Imaginem quando tiraram o corpo de Jesus para tirarem a coroa da sua cabeça. Cada ponta do chicote que foi usado para bater nas costas de Jesus, eles colocavam 10 pedaços ou de ferro ou de ponta de ossos. E foram batendo. Eu não ouso, não tenho coragem e nem tenho autoridade para tentar levar a minha cabeça. Eu sou um covarde. Eu jamais faria isso por você. Eu sei que o mandamento é esse: ninguém tem maior amor do que dar a vida. Talvez seja mais fácil dar a vida por você do que colocar uma coroa de espinhos como essa. Isaías tremeu quando o Senhor revelou o sofrimento de Jesus. Ele disse assim:
Capítulo 53 de Isaías, ele foi subindo como um renovo, como um cordeiro, mudo. Ninguém ouvia as suas vozes. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A Páscoa do meu Salvador valeu a vida dele. Ceifou a vida dele. Quando eu ando e dou testemunho do grande amor dele para comigo, eu digo uma coisa que ninguém poderá fazer por mim. Ele morreu por mim. Ele se entregou no meu lugar. Ele tomou o que era meu de direito. Ele levou as minhas dores sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Você consegue dimensionar